Zé Eduardo de volta ao América de Natal, Mateuzinho de Robertson tem seus contratos rescindidos, Copete cada vez mais próximo e Cruzeiro também estuda reintegrar um dos jogadores afastados no Sub-20 e esses são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, nação azul de boa, eu sou Daniel Angelim e tô aqui hoje para trazer um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então sem mais lero-lero, indo pro primeiro tema do vídeo de hoje, que é com relação ao Zé Eduardo, que o Cruzeiro fez um esforço muito grande para trazê-lo de volta após o seu destaque no América de Natal. Em 10 jogos na temporada ele havia marcado 9 gols e aqui no Cruzeiro ele foi pouquíssimo aproveitado, mais precisamente apenas 20 minutos, então é uma questão que fica no ar aí por parte de toda a torcida, porque dele não ter tido chance quanto outros jogadores tiveram sequência e inúmeras oportunidades para mostrar seu futebol. Sassá, por exemplo, que não é merecedor das oportunidades, teve sequência e o Zé Eduardo, que vinha fazendo por onde na temporada, não teve. Então ele acaba voltando ao América de Natal por empréstimo. O Cruzeiro, que quando trouxe o Zé Eduardo de volta havia cedido 15% do seu passe ao América de Natal, acaba recuperando esses 15%. A negociação girou em torno disso, para que o Cruzeiro liberasse por empréstimo novamente. O América de Natal tinha que abrir mão desses 15% e assim foi feito. Então o Cruzeiro volta a ter a mesma porcentagem quando ele tinha desde que o Zé Eduardo foi para o América de Natal pela primeira vez por empréstimo e ele vai terminar a Série D lá no América de Natal, Série D que logo mais chega na fase do mata-mata, um momento importante e com certeza o Zé Eduardo vai ser um cara que vai agregar muito ao elenco da América de Natal lá. Então é isso, o Zé Eduardo está de volta por empréstimo à América de Natal, o Cruzeiro recupera a porcentagem do passe dele e fica o meu lamento aqui por não tê-lo visto em campo pelo Cruzeiro de forma apropriada, né? 20 minutos não dá tempo de fazer nada, então eu fico muito injuriado quando jogadores como o Sassá, por exemplo, tem sequência e um menino promissor que vinha de uma excelente temporada não tem espaço no time. Então que ele seja feliz lá, que ele meta mais 10 gols lá e que assim valorize ainda mais. Quem sabe no futuro próximo ele possa fazer parte do elenco do Cruzeiro mais uma vez. E o Cruzeiro acabou rescindindo o contrato com dois jogadores, são eles Robertson e Mateuzinho. O Robertson já estava no Cruzeiro aqui há mais tempo, desde o início da temporada ali praticamente. Quando chegou foi uma contratação muito contestada, é um cara de mais de 30 anos e que tinha aproximadamente 30 gols em toda a sua carreira, um número bem baixo para a posição. Ele que na entrevista de apresentação ele disse que era um centroavante com característica de meia e um meia com característica de centroavante, então é um cara que ele mesmo não sabe se definir o que é dentro de campo e por mais que ele pareça ser um bom profissional, um cara gente boa, um cara concentrado, ele não consegue entregar trabalho dentro de campo. E pra gente o que interessa é dentro das quatro linhas ali o que o jogador pode ou não fazer e ele é incapaz nessa questão, então fico feliz com essa notícia de rescisão por parte do contrato com o Robertson. Essas rescisões foram amigáveis tanto com o Robertson quanto com o Mateuzinho, então é um ponto importante. Jogadores que o Cruzeiro provavelmente ainda terá algum custo após isso, né, de rescisão, talvez arcar com alguma parte até o fim do contrato, enfim, mas o ponto positivo é que foi de forma amigável e que o Robertson não faz mais parte do elenco do Cruzeiro, que nesse momento já se encontra muito inchado e ainda mais com a chegada do Rafael Sobis e a provável chegada na semana que vem aí do Copete. Então, que seja feliz onde quer que seja, que jogue muita bola longe do Cruzeiro. Como eu disse, parece ser um cara gente boa, concentrado, profissional, mas no Cruzeiro ele não mostrou futebol dentro de campo. Então obrigado pelos serviços prestados e seja feliz, meu caro Robertson. E o Mateuzinho foi outro jogador contratado pelo Cruzeiro sob muita contestação, só que esse aí sequer chegou a vestir a nossa camisa, sequer chegou a ser inscrito. Então o Mateuzinho, que tinha passagem por seleções de base, tinha passagem por Portugal e foi criado na categoria de base do Vasco, não vai vestir a camisa do Cruzeiro, uma vez que já está com seu contrato rescindido. A informação dada pelo Samuel Venâncio é que a rescisão de contrato dele vai custar em torno de 60 mil reais para o Cruzeiro, um valor bem baixo, né, para o padrão do futebol, e o Cruzeiro ainda vai conseguir parcelar esse valor. Então uma rescisão bem favorável ao Cruzeiro. Como eu disse, o elenco já está inchado, ele não ia ter oportunidades e que ele seja feliz onde quer que seja. Não vou tecer críticas ao futebol do Mateuzinho, porque eu não vi jogar, então que ele consiga
consiga dar continuidade na sua carreira em algum lugar para quem sabe no futuro aí a gente ver se ele é ou não um bom jogador de fato. E o Gustavo Ferreira, diretor do futebol da base do Cruzeiro, disse que o clube está pensando em reintegrar um dos atletas que o Cruzeiro ainda tem contrato e que foram afastados lá depois daquela confusão em Chapecó, onde possivelmente os jogadores teriam levado mulheres ao hotel da delegação do Cruzeiro. Como vocês devem saber, o Choco, meio atacante, o Gustavo Medina, zagueiro, e o Pedro Bicalho, volante, tiveram seus contratos rescindidos com o Cruzeiro, e outros 3 jogadores que foram afastados e que têm contrato vigente com o Cruzeiro são o lateral esquerdo Israel, o atacante Alexandre Jesus e também o volante Guilherme Liberato. Desses 3, o Cruzeiro pensa em reintegrar um. O Gustavo Ferreira disse que 2 desses jogadores já são residentes, então o Cruzeiro deve conseguir um empréstimo para eles em outro clube, mas como um desses atletas teve o primeiro erro dentro do Cruzeiro, ele deverá ser reutilizado no próprio sub-20 do Cruzeiro, sendo reintegrado ao elenco, só que o Gustavo não citou o nome de quem é residente ou não, quem deve ser reintegrado ou não, para preservar um pouco da imagem dos atletas, e ele citou muito que a responsabilidade do Cruzeiro nas categorias de base é formar atletas e formar pessoas também, o que eu acho importante, justificando a punição. Então, que o Cruzeiro consiga clubes para emprestar esses jogadores que foram afastados, e o jogador que for reintegrado, que coloque a cabecinha no lugar, que tenha discernimento da chance que ele está tendo aqui no Cruzeiro, uma das maiores vitrines do futebol mundial, e que assim ele consiga desenvolver seu futebol e se formar um jogador profissional, porque apenas é um atleta de base ainda, e o esporte da base com o profissional são completamente diferentes no meu ponto de vista. Então, que essa punição tenha servido para os atletas colocarem os ânimos no lugar aí e terem discernimento do tamanho da oportunidade que é vestir a camisa do Cruzeiro. E com relação ao Copete, rapaziada, terça-feira o Santos fará uma reunião lá do seu conselho com sua diretoria para definir o futuro do atleta, e é muito provável que ele acabe vindo para o Cruzeiro sim. Então na própria terça ou no mais tardar quarta-feira a gente já deve ter uma resolução dessa história, com um provável sim ou até mesmo com um não. Pode melar ainda porque não tem nada certo, mas fato é que na terça ou na quarta-feira a gente deve ter ciência se o Copete chega ou não para o Cruzeiro, e aí de uma vez por todas essa novela deve ter fim. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se possível, deixa o like aí para dar aquela força pra gente, se inscreva no canal também, ative as notificações para que assim você receba todos os avisos aqui do canal, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.